Continuando o livro de Atom, por Beth Dantas. O todo é o amor absoluto e à medida que você sobe, você recebe. Ou seja, você é capaz de receber mais amor. É como um copo, pode ser cheio até a borda, ele está lotado, mas tem este tamanhinho. Se tivesse uma jarra de tamanho maior e encher até a borda, caberá mais que o copo. Se tiver outro recipiente maior que a jarra, comportará ainda mais. Outro maior cabe mais, e assim por diante. Portanto, quanto mais se eleva a vibração, mais amor entra e mais amor sai. O processo é um círculo vicioso. Quanto mais amor dá, mais amor recebe. Aumentou a capacidade de dar amor, dar mais e recebe mais. Dar mais, recebe mais. E assim vai. É uma espiral praticamente infinita. Quem já entendeu, quem sente isso, não tem nenhum problema em ajudar e ajudar. Aqueles que ainda não conseguem sentir isso são como o garoto que disse: ai, que chato, eu tenho que ajudar os outros, entenderam? Porque ele ainda acha que é chato ajudar. Ele não sente nada. Ele não sente amor pelos demais. Para que ajudar? É melhor fazer qualquer coisa. Isso é um grau de consciência. Na questão da crença criativa, o garoto que disse isso está manifestando na sua realidade problemas, problemas e mais problemas. É inevitável. E quanto mais problemas ele tiver, mais expande a consciência dele e mais perto ele fica de entender que o amor é a única solução que existe. Quem vai na contramão, bate de frente, sofre um acidente, morre. Aprende, não aprende? Eu não posso entrar na rua que tem setinha para cá, placa de contramão, pronto, aprendeu, está evoluindo. Na vida em geral, é a mesma questão. Quem só cuidou dos próprios interesses, deu no que deu. Problemas, problemas e problemas. Assim, depois de N vezes, começa a cair uma ficha. Quem sabe, se eu fizer um pouco diferente do que eu tenho feito, o resultado pode ser diferente. E faz um pouquinho diferente. Deu certo, melhorou, teve menos problemas. Na próxima vez, ele faz e tem menos problemas. Faz diferente, 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 até que diminuem bastante os problemas e ele fica consciente de que deve ajudar. Ele entra em um processo mais acelerado de evolução. Isso precisa levar uma infinidade de tempo? Não, não precisa, porque um estado de consciência é algo que, fazendo assim num estalar de dedos, muda. Entendeu? Intelectualmente sentiu. É um caminho de mão dupla. Sentiu, mudou a consciência, a realidade começa a se transformar. Não é mágica, não é no dia seguinte. Levará um tempo, porque a pessoa já criou N problemas. E tudo precisa ser resolvido, equacionado, solucionado para limpar a área e poder aparecer os resultados da nova consciência, da nova frequência que a pessoa está emitindo. Então, leva algum tempo para ser resolvido. Esse tempo é muito variável, de acordo com o passado da pessoa. É onde entra a impaciência de querer resultados imediatos. Agora eu mudei, pois é, mas temos um histórico de 10.000 anos de problemas, problemas e problemas. Você entrou na contramão, 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 não sei quantas vezes na contramão. E não dá para fazer num estalar de dedos e ter tudo resolvido. Não. Há muitas coisas para serem equacionadas, resolvidas, etc. Paciência. Paciência é um nome, um conceito, um sentimento que o ocidental tem muita dificuldade de aceitar. Ele quer porque quer, nesta vida. Porém, às vezes não é nesta vida que isso pode ser resolvido, porque há N situações anteriores, complicadíssimas para serem equacionadas e energias plasmadas. Leva tempo.
Às vezes precisa de bastante tempo. Bom, sabendo disso, não seria melhor o quanto antes parar de criar os problemas e começar a fazer o bem para minimizar e poder equacionar tudo aquilo que foi plantado erroneamente no passado? É óbvio. A situação que a humanidade atual chegou é extremamente delicada por esse motivo. Por quê? É a somatória de todos os milênios passados de problemas, de criar problema, de criar problema, de criar problema, de criar problema. Quando se tem 200 milhões de pessoas no planeta, os problemas são mínimos. Mas à medida que passa a ter 7 bilhões e 600 e crescendo sem parar, estima-se que chegará daqui a uns anos a 9 bilhões, vão se criando problemas, porque não são 9 bilhões da solução. São 9 bilhões do problema, do ego, que não querem ouvir falar do problema e, portanto, não querem saber da solução. A solução implica em mudar a atitude. Se a atitude de hoje está criando o problema, para parar com o problema é preciso mudar de atitude. E mudar de atitude significa mudar a zona de conforto. É preciso sair da zona de conforto para que se possa haver solução. Isso um por um, uma pessoa, cada um. E coletivamente, claro, a somatória. Mas é um por um. Não dá para esperar uma mudança mágica coletiva, uma mudança planetária que caiu do céu e pronto, resolvido. Isso não existe. Cada consciência precisa evoluir e mudar. A somatória é a solução do problema coletivo. Mas cada um tem que evoluir. E assim temos essas questões todas. Basta começar a explicar determinada área da atuação humana no momento que se cai no pânico ou negação total. Não quero ouvir falar, não quero, acabou. Quando se fala mecânica quântica, a questão principal é que toda consciência cria a realidade, queira ou não. Criar aquilo que quer e criar aquilo que não quer. Aquilo que a pessoa rejeita é criado da mesma forma que aquilo que ela quer, não importa. Exatamente 100% do interior da pessoa, consciente, subconsciente e inconsciente. O todo desta personalidade, da energia da pessoa, é que cria a realidade externa. O todo dessa pessoa tem todo o histórico passado de milhares, milhares e milhares de anos criando problemas. Tudo está lá, armazenado, até que seja resolvido, curado e limpo. E para limpar uma energia negativa, é preciso entrar uma energia positiva no lugar. Essa limpeza pode ser extremamente acelerada se a pessoa ligar-se diretamente com o todo. Não adianta procurar solução só olhando o lado terrestre, o lado material da vida, da sociedade, seja lá o que for. Não. Não haverá solução olhando um paradigma materialista, olhando só neste nível. Vão se debater de todas as formas e não acharão a solução. E o problema aumentará mais e mais. Por quê? Porque olhando só no paradigma materialista, quem comanda é o ego. O ego que só vê os próprios interesses materialistas. Portanto, nenhum problema tem solução olhando esse paradigma materialista. Vamos encontrar soluções só olhando o lado terrestre da economia, da sociologia, da política, do clima ou qualquer outro tema. Nunca se terá solução dessa maneira, porque o que comanda este nível é o ego. Para transcender o ego, só se precisa de uma coisa, a própria palavra já está falando. Saltar, subir e colocar o todo como prioridade absoluta na vida daquela pessoa. Lembram-se da lista de valores? Liste os 10 itens mais importantes que você considera que existe na sua vida. O que considera mais relevante? Faça uma listagem. Deixe sair do inconsciente. Escreva e depois analise. A sua vida é aquela lista de valores.
Se mudar alguma coisa ali, muda também na sua vida imediatamente, é óbvio. Colocando o todo em primeiro lugar, o resto vem abaixo. Todos os problemas estarão resolvidos. E a pessoa que faz isso para de perguntar: quando? Dá para ser amanhã? Todas as condições desaparecem da consciência da pessoa. Por quê? Porque o todo é a prioridade absoluta. Pronto, acabou. Você não tem mais que se preocupar com nada, pois quem se preocupa é o ego. Se deixou o ego de lado, o todo assumiu o controle. Não há ego. Já não há mais nada para ficar perguntando. Aí vai demorar quanto tempo para eu receber o precatório? E o gerente liberar o meu cheque especial? Isso é ego. Se deixar o todo conduzir, tudo é resolvido no devido tempo. Quem manda é o todo. É só entender e aceitar isso. É simples. Mas imaginem para o ego aceitar que alguém mande nele. Essa é a dificuldade. Porque você tem, vou usar uma palavra, que submeter, entre aspas, ao todo. De má vontade ou de boa vontade, não é mesmo? Quem está lá de má vontade sabe que estou falando a verdade. Seja de má vontade, entre aspas, não aceito, não quero receber. Entre aspas, quero ficar longe do povo do Cordeiro. Sem problema. É livre-arbítrio, mas existem as consequências. É inevitável. Não há dois sistemas, não há duas energias. Só há uma energia. É como eu já disse, só vai para cá, para um lado. Se quiser ir contra, há consequências. Não existe alternativa. Isso precisa ficar muito claro. Não existe outro jeitinho, entre aspas, outro. Não há. A realidade última é o todo. Quer as pessoas aceitem, quer não aceitem. É uma questão pessoal, mas a realidade não muda. Pode-se fugir da realidade com N coisas e N brinquedinhos. Pode, à vontade. Quanto mais foge da realidade, mais problema emocional, mental a pessoa tem. Mais problema ela cria para si mesma. Em última instância, é uma questão de inteligência, porque é uma necessidade imperiosa aceitar o todo. Não há escapatória. Não há por onde fugir. Não há. É assim que é a realidade. E a mecânica quântica entendida chega a isso. Porque quando se fala mecânica quântica, os cabelos eriçam. Por esta razão, intuitivamente as pessoas percebem que a explicação de todos esses fenômenos subatômicos inevitavelmente chega ao vácuo quântico, chega ao todo. Não há por onde escapar. O efeito Casimir está disponível para quem quiser estudar. É irrevogável, não existe saída. A pessoa pode se debater e sofrer, como o povo lá nas regiões inferiores se debate e sofre desnecessariamente, porque estão lutando contra o impossível. Querem o impossível. Eles querem duas forças. Não existe isso, só existe um. Aceita-se ou não se aceita. A única escolha que a pessoa pode fazer, na verdade, é a aceitação, porque a aceitação evita o sofrimento e ninguém gosta de sofrer. O sistema funciona com dor-prazer, justamente por isso. Essa dualidade é das criaturas. Essa dualidade não é do todo. O todo é só amor, ele não é dual. A dualidade se cria quando a pessoa adquire um ego e opta pelo ego. Assim que ela adquire o ego, poderia fazer uma opção. Ela já possui a consciência do próprio ego. Mas vocês sabem que é uma longa evolução, não é mesmo? Tenta explicar isso para um animal feroz. É difícil. Esse animal pode dar saltos, entre aspas, de consciência. Pode rapidamente. Ele não precisa ficar estagiando N encarnações na pele de um animal qualquer. Ele pode saltar. Vamos exemplificar. Existem tigres e tigres. Existem leões e leões.
existem personalidades completamente distintas em cada um desses indivíduos que estão vivendo na pele de um tigre ou de um leão ou de qualquer outro animal. Cada um é um. Há um vídeo conhecido sobre uma leoa que foi criada por 2 irmãos. Quando ela ficou enorme, foi solta na África. Um ano depois, eles foram à reserva onde ela estava solta. Ela veio correndo e saltou, lambendo os 2. Quer dizer, essa é outra leoa, certo? Se tentassem fazer isso com uma leoa que estivesse lá solta, que eles não conheceram, qual seria o resultado? Óbvio. Como aquela leoa agiu dessa forma? É o grau de consciência que ela tem. No estado leoa, ela não tem essa autoconsciência, mas fora do corpo ela tem. Pois é. Mas isso já é um salto gigantesco de paradigma. Esta leoa, fora do corpo, tem autoconsciência de quem ela é e ela está fazendo escolhas para evoluir. E à medida que evolui, ela troca de formato, digamos assim. É uma metamorfose. Embora a evolução não seja única e exclusivamente pelo formato humano, infinitas possibilidades. A criatura não deve achar e querer que o todo haja de determinada maneira. Impossível. Como é que uma parte pode entender o todo? Impossível. Isso é o quê? Ego. O todo tem absoluta consciência de todas as variáveis interagindo ao mesmo tempo. Passado, presente e futuro. N-dimensional. É inimaginável, em termos humanos de cálculo matemático, enxergar essas variáveis. É literalmente impossível. Portanto, se está acontecendo algo na sua vida hoje, X, existe uma razão para isso. Tenha sido criada por você no passado ou não. O que você deve fazer? Ter paciência e fazer o melhor possível nas circunstâncias e condições que está. Pronto, é simples. Não precisa ficar filosofando. O meu karma é isso, ou será que o meu karma é aquilo? Não precisa filosofar nada disso. Faça o melhor que você puder na circunstância atual. E como é? Entre aspas, o melhor que puder na circunstância atual é deixar o todo agir na sua vida. Simples. Coloque o todo como prioridade absoluta e está tudo resolvido. A questão é que enquanto a pessoa não faz isso, ela não sabe o resultado que dá. Não fazendo, ela julga com o paradigma materialista em que está. Como ela poderá avaliar algo assim? Quer dizer, como a formiga pode avaliar o piloto do trator? Impossível. A pessoa fica fazendo cálculos, abre aspas. Mas se eu mudar o estado de consciência e colocar o todo na prioridade, aí eu vou perder isso, perder aquilo, perder não sei o que. Fecha aspas. Ela não consegue enxergar um nível acima. A pessoa só vê perdas se ela deixar o todo trabalhar. Ela não sabe que se deixar o todo trabalhar, dará um salto no nível acima. Tudo está resolvido. Nesse ponto, ela mudou. Já não é mais como era no patamar inicial demonstrado. Ela era de um jeito e ao saltar, entre aspas, já está diferente. Mudou completamente. O que ela gostava e pensava, entre aspas, não posso viver sem isso, fecha aspas. No patamar mais baixo, quando atinge um nível mais elevado, ela já não gosta mais. Quando ela pula, entre aspas, todo o critério de valores muda. Aquele garoto que diz, abre aspas, ai que chato ter que ajudar os outros, fecha aspas. Ele acha que é chato porque está preso na visão do próprio ego. Entre aspas, não é, prefiro fazer outra coisa, fecha aspas. Mas, no dia que ele transcender, verá isso de forma completamente diferente.
A questão é, como se explica para uma pessoa que ainda está parada no paradigma materialista o quanto ela será feliz dando um salto, entre aspas, de consciência? Essa é a dificuldade, porque mesmo com tudo o que foi falado na Terra sobre como é maravilhoso estar fazendo a vontade do todo, vocês veem como está o planeta. Portanto, praticamente ninguém acreditou nisso, não é mesmo? Continuam aqui no nível mais baixo. Mas há outro jeitinho. Vamos explicar o que acontece quando só se fica aqui, nesse paradigma materialista. Porque já falamos, entre aspas, acima é maravilhoso, mas ninguém quer saber. Está bom. Vamos falar do abaixo do materialismo. E aqui as consequências serão sérias. Pronto. Para. Pronto. Pânico, pânico geral. Vamos nos matar. Suicídio coletivo. A palestra é deprimente e assim por diante. Pronto. Desligue esse site. Pare. Ele está falando o quê? Não quero saber nada disso. Colocam em qualquer coisa que fale que está tudo certo, está melhorando. Existem milhões de desempregados em um país minúsculo, certo? Não, mas estamos melhorando. Mudou 0,00. Quer dizer, ao se falar que acima é maravilhoso, não querem saber. Ao mostrar o problema de ir na contramão, gera e causa pânico. Então, fica-se no impasse. É uma situação complicada para as pessoas que estão ajudando, entenderam? Para todos os seres de luz que estão ajudando é muito complicado, porque todo ser de luz quer que a evolução aconteça o mais rápido possível para que as pessoas não precisem sofrer desnecessariamente. Eles contam as maravilhas que é e não adianta. Mas, ao falar, olhe, isso aqui vai dar nisso, e nisso, e nisso. Há pânico. Quer dizer, a pessoa fica pior do que estava, pois quando entra em pânico, cria as consequências. Lembra que a mente é criativa? Cria-se o pânico. E se falar a verdade, gera pânico. Se não falar a verdade, zona de conforto. E continua na zona de conforto em direção ao precipício. E por esse caminho da zona de conforto, qual é o método? Milhares e milhares e milhares e milhares de anos de sofrimento. Aprende pelo lado mais difícil, inevitavelmente. Caímos na velha sistemática. Uma reencarnação, 2, 100, 500, 3.000 e vai indo. Sofre. Aquele círculo vicioso. Em vez de melhorar, piora ainda mais. Piora mais. É um círculo e não sai daquilo. Se a pessoa está em uma situação com uma dificuldade X na vida, porque ela já veio para resolver certas questões e em vez disso aumentou o problema, na próxima vez ela já vem com essa carga maior, ou seja, devendo mais. Assim, chega aqui já com uma dívida de 500, antes tinha tido 100, agora está com 500. Resultado? O encargo é mais complicado ainda. E qual é o resultado normal? Põe mais 500. Ela já sai daqui com 1.000. Na próxima vez, ela volta com 1.000. Se não conseguiu pagar os 100, imagine 500, que depois vira 1.000, depois vira 10.000, depois vira, não é? E isso sempre recebendo orientação, sempre. Lembram que a solução é o amor? Sempre existe a oportunidade, as condições, a ajuda, tudo que é possível para conduzir, poder orientar, poder guiar aquela pessoa para melhorar até parar de sofrer. É isso que o todo faz o tempo todo. Em todas as encarnações, as pessoas recebendo orientação, recebendo ajuda de todas as formas possíveis e imagináveis para evitar criar mais sofrimento. Vejam, explicar tudo isso é mais uma tentativa, mais um trabalho, mais uma colaboração de todos que estão interessados em que haja evolução.
o mais depressa possível, para que não haja tanto sofrimento. Mas a dinâmica é esta que nós estamos falando. Poderia haver um salto enorme se a pessoa decidisse trocar sua prioridade da vida, ou se pelo menos ela entendesse o problema que está criando e racionalmente ela mudasse. Porque se intelectualmente, racionalmente, ela entender o caminho negativo que está trilhando e que gerará mais problema, ela para com aquilo. Racionalmente. Seria simples se fosse assim, não? Se a pessoa entender racionalmente que vai chegar a essa situação, a pessoa não faz racionalmente. Porém, o problema é que o ego não é racional, o ego é emocional. É o sentimento de, entre aspas, eu quero porque quero, fecha aspas. Não há nada de racional nisso, porque se fosse pura razão matemática, a pessoa tomaria as medidas necessárias. Mas não é assim. Cai em toda a nebulosidade da zona de conforto e fuga da realidade. Tudo no nível de emoções. Por essa razão que demora, atrasa e, em última instância, há sofrimento. Não há necessidade disso. Se olharem a história da humanidade, quantas vezes foram dadas oportunidades práticas de mudança real, concreta, para seguir um caminho que tornaria tudo muito melhor coletivamente? Mas não. Dada a negação da realidade, a inconsciência, as pessoas teimam em optar por deixar correr ladeira abaixo. Meia dúzia que tem mais consciência conduz o processo para o lado que lhes interessa. E a maioria fica na negação, não enxerga e não quer enxergar. E vai de roldão, como se fala. E mesmo quando os problemas se tornam críticos, avassaladores, como os que estão acontecendo agora, nesse momento da história, não enxergam. Evidentemente, isso que eu falei agora será visto da mesma maneira. As pessoas, quando lerem, perguntarão: mas do que ele está falando? Que problema avassalador é esse? Agora, voltem ao que eu disse lá atrás. Se eu explicar o problema avassalador, um deles, pronto. Em 10 segundos, o sujeito para de ler este texto, pega o livro e atira na parede. Continuaremos no próximo áudio.